Boa tarde, sétimos anos, como vai vocês? Espero que todos estejam bem, seus familiares bem, em confinamento, né? Pra gente passar com saúde esse período tão conturbado da nossa história moderna, né? Mas eu espero também que isso passe logo e que já já nós possamos nos encontrar lá na sala de aula, porque eu gosto de lá, gente. Tô achando o máximo esse canal aqui, mas eu gosto e sou feliz dentro de uma sala de aula. Não me coloque presa nessa caixinha, não, tá bom? Mas enquanto nós não podemos estar lá na sala de aula, que bom, né? Que ainda existe esse canal para que nós possamos ficar pertinhos e com os nossos ensinamentos em dia. Bora lá? Vamos estudar um pouquinho? Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma forma de um gênero textual. Existe uma forma de se fazer poema, texto em geral, utilizando de um texto já existente. Então, o texto foi escrito, sei lá, 1850, lá no Romantismo, lá em 1850. E aí, eu resolvo recriar em cima deste... Desculpe-me, fui fechar a porta. Eu resolvo recriar em cima sobre esse texto que já existe. O texto foi escrito lá longe, lá há muitos anos atrás. E eu quero agora recriar sobre ele. Quando eu recrio um texto, eu faço um texto, desculpem-me, vou melhorar esse recriar. Quando eu faço um texto sobre um texto que já existe, eu estou usando da intertextualidade. Intertextualidade. Quando eu vou trabalhar um texto pré-existente, tá? Vou fazer uma recriação. Hoje nós vamos estudar uma forma de fazer intertextualidade. A intertextualidade tem várias formas. Tem paráfrase, tem bricolagem, tem paródia. E nós vamos estudar agora a paródia. O que vem a ser a paródia? A paródia é um texto em que eu crio sobre um outro texto. Tá esquisito, não tá? Também tô achando isso esquisito. Mas para quê, então? Para ter humor. Para fazer uma brincadeira com aquele texto que já existe. Tem um texto que foi escrito lá em 1850. E eu quero fazer uma brincadeira em cima desse texto. Então eu recrio com um tom de humor, com uma certa ironia, a paródia. Paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Cômico igual humor, igual fazer rir. Entenderam? Trata-se de uma releitura cômica, releitura, né? A gente recriar em cima daquilo que existe, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, a qual altera o sentido original, criando assim um novo exemplo. Existe um poema em língua portuguesa chamado Canção do Exílio. Vou contar para vocês a historinha desse Canção do Exílio. Um moço chamado Gonçalves Dias foi estudar na Europa. Isso na primeira geração do romantismo, mais ou menos por volta de 1850. Ele era muito rico e ele foi estudar na Europa. E aí, ele lá na Europa, em Portugal, na França, ele teve contato com uma escola literária que estava iniciando, chamada Romantismo. Uma escola literária importantíssima para a história da literatura, quiçá a mais importante escola literária, mas isso depois, em outra oportunidade, nós falaremos sobre o que vem a ser isso. Muito bem.
E aí ele foi estudar, teve acesso, ele já era um poeta, ele já era das letras, né? E aí ele foi estudar e teve acesso ao romantismo. E aí ele entendeu que o romantismo falava numa primeira vista, ele falava muito da terra. Ele tratava muito da terra, a terra mãe, sabe? A pátria, com muito amor, com muito zelo. Então o que ele fez? Ele resolveu fez um poema chamado Canção do Exílio. E aí ele fala, né, na Canção do Exílio: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que lá gorjeiam, não gorjeiam como cá. Europa, gente, falo mais nada, né? O que ele quis dizer? Ele disse que aqui no Brasil era lindo, que tinha uns palmeiras maravilhosas, que nem os pássaros cantavam iguais, né? Os pássaros da Europa cantavam rouco, né? Isso é a professora que tá falando, né, gente? E aí que os pássaros do Brasil cantavam, gorjeavam maravilhosamente bem. Essa Canção do Exílio é o texto mais parodiado que existe em língua portuguesa. Então, milhares de pessoas um dia fizeram uma paródia em cima da Canção do Exílio. E eu trouxe uma para vocês, tá muito pequenininho. Eu vou mandar esse mapa mental para vocês. Tá dando até reflexo. Eu vou ler para vocês, eu vou tirar uma foto e mando para vocês nas atividades, ok? Tá assim: um sabiá, nas palmeiras longe, estas aves cantam um outro canto. Carlos Drummond de Andrade. Então, não era o mesmo canto do Gonçalves Dias que Drummond achou, não. Carlos Drummond de Andrade achou que os sabiás... Peraí que eu engasguei. Desculpem-me. Muito bem. Carlos Drummond de Andrade achou que esse sabiá cantava longe de um outro canto, né? Não era o mesmo canto, desculpa-me, do Gonçalves Dias. Então a paródia consiste nisso, em eu recriar sobre um texto, mas não é apenas o recriar sobre um texto pré-existente, é eu recriar com veia cômica, né? Eu estou utilizando da ironia. Vocês vão ter isso aqui, lá no livro também tem, na atividade que vocês vão fazer, tá bom? Eu vou ousar fazer uma coisa aqui com vocês hoje. Tenho voz de taquara rachada, já peço desculpas, mas eu não poderia deixar de fazer este meu lado cômico perder sua vez. Em 1985, foi lançada mundialmente uma campanha para a fome na África. E era uma música, We Are the World, We Are the World. Nós somos o mundo, né? Não vou usar em inglês que eu não tenho. E ela foi uma música muito famosa e inúmeros artistas de peso daquela época cantaram essa música. Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper e todo mundo que fazia muito sucesso naquela época fizeram juntos. Foi lindo, foi assim, um tributo mesmo à África e falando que nós somos o mundo. A minha a minha escola, porque todo mundo cantava essa música, resolveu parodiar essa música. Então a gente cantava assim. E eu sou de uma cidade chamada Santo Antão do Monte. Os nomes que vocês vão ouvir agora são todas figuras de Santo Antão do Monte. Figuras santo-antonienses muito conhecidas lá. E é mais ou menos assim. E arde o olho, e arde o ouvido, quem mandou você comprar shampoo vencido? Foi a dona Laide ou foi o Zé do Dino? Se não foi nenhum dos dois, foi o Tom Francino. E arde o olho, e arde o ouvido, quem mandou você comprar shampoo perdido? Fui lançar aqui, deu em nada. Mas, enfim,
Essa é a paródia, tá bom? Espero que vocês façam a atividade, que vocês tenham entendido a paródia. Nos vemos na próxima aula e dá um like no canal. Não é assim que vocês falam? Também agora eu tô aprendendo. Beijo, até semana que vem.